Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A batida de uma embarcação abandonada na ponte Rio-Niterói causou transtornos para o trânsito nas duas cidades. O repórter Tony Vendramini está no local e tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Tony, boa noite. A ponte já está completamente liberada por aí? Boa noite, Érica. Boa noite, Ed. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, a ponte Rio-Niterói já está com todas as faixas liberadas nos dois sentidos. Mas essa liberação total só aconteceu por volta das 10h30 da manhã de hoje. Até então a liberação era parcial. As faixas foram liberadas pouco a pouco, depois que uma vistoria apontou que não houve dano grave nesse acidente de ontem à noite envolvendo um navio. Hoje o local atingido passou por um reparo. Vamos ver como foi na reportagem da Aline Araújo. O navio agora está ancorado no Porto do Rio, mas o susto e os transtornos que ele causou foram bem grandes. Este vídeo foi gravado por um motorista na hora exata em que a embarcação bateu na ponte Rio-Niterói. O navio encalhou, mané, vai batendo na ponte Rio-Niterói, mané, aqui o navio. Aqui, ó, bateu na ponte aqui, ó. Doido. Quem passava e viu a cena não conseguia acreditar. Que doideira! O vento fez com que o navio batesse na ponte. A embarcação está abandonada desde 2016 na Baía de Guanabara. A Marinha do Brasil, em nota, informou que o navio São Luís, que é feito para transportar grãos, estava ancorado aqui porque é objeto de processo judicial. O problema é que, sem manutenção, ele acabou ficando à deriva e foi arrastado pelo vento forte e mar agitado. Logo após a colisão, a ponte foi totalmente interditada, o que causou um nó no trânsito do Rio e também de Niterói. Enquanto isso, 3 rebocadores faziam o trabalho pesado. Pode furar, sozinho a gente tira ele daqui, vamos embora. Aí já descolou, hein? Show. Engenheiros da concessionária que administra a ponte Rio-Niterói fizeram uma avaliação das avarias e concluíram que não havia riscos para os motoristas. Depois de mais de 3 horas, a via foi liberada parcialmente. Na manhã de hoje, os técnicos fizeram uma nova vistoria e não encontraram nenhum dano grave. Apenas uma parte do guarda-corpo foi refeita. É preciso fazer avaliações, ver se existem trincas, fissuras que estão progredindo, ou seja, aumentando com o tempo, se a movimentação dos veículos não vai ocasionar também uma elevação das consequências dos danos que aconteceram. No final da manhã, o trânsito na ponte já estava totalmente liberado. O acidente com o navio não foi surpresa para um dos fundadores da ONG Bahia Viva, que luta pela preservação da Baía de Guanabara. Pelo menos 60 embarcações estão abandonadas na área e em 2020 a ONG já tinha alertado as autoridades sobre a precariedade da estrutura do graneleiro São Luís. Nós fizemos uma visita técnica de barco, filmamos o entorno dele. Nota-se que é uma embarcação completamente insegura e precária. Até o momento não foi apresentado um plano de descomissionamento, de remoção, retirada dessas embarcações do meio ambiente, né? Enquanto isso, a Baía de Guanabara está sendo sacrificada. Bom, sobre a volta do feriadão, chove nesse momento aqui na ponte Rio-Niterói e aqui nesse local onde nós estamos, na Praça do Pedágio, não tem engarrafamento, mas no caminho nós passamos por um acidente de carro, 2 automóveis colidiram lá no início da ponte e esse acidente já provoca um grande engarrafamento. A travessia da ponte no sentido Rio de Janeiro nesse momento leva mais de 1 hora. De Niterói, no Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. Vamos agora ver como está a volta do feriado em São Paulo. A repórter Joyce Maffizoli está na rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo ao interior paulista. Boa noite, Joyce. Qual a situação do trânsito aí? Algum ponto de lentidão? Boa noite, Ed, Érica, boa noite a todos. Olha, o motorista não enfrenta problemas para chegar a São Paulo aqui pela Castelo Branco. Não há lentidão em nenhum trecho da rodovia. Na Presidente Dutra, houve congestionamento em alguns trechos no sentido da capital paulista, mas nesse momento o trânsito também está bem tranquilo por lá. O motorista só deve ficar atento no quilômetro 214 em Guarulhos, por causa de obras na pista marginal. Na rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista, por causa do excesso
excesso de veículos, o motorista enfrenta lentidão entre os quilômetros 46 e 56 no sentido da capital paulista. Segundo a concessionária Ecovias, o sistema Anchieta Imigrantes terá a operação subida até 1 da manhã. São 8 faixas no sentido da capital e 2 rumo ao litoral. Joyce Mafezoli, de São Paulo, para o Rede TV News. 2 pessoas morreram atropeladas em uma rodovia na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Pai e filha eram atletas e treinavam quando foram atingidos. O motorista, que não tem habilitação e se recusou a passar pelo teste do bafômetro, foi preso. As imagens mostram Jéssica Levadinha, de 31 anos, correndo pelo canteiro central da rodovia Hélio Smith, em Guarulhos. Segundos depois, o carro desgovernado sai da pista e só para na mureta de proteção. Foi neste momento que Jéssica e o pai dela, Álvaro Levadinha, de 69 anos, foram atingidos. Os 2 morreram no local. O acidente aconteceu próximo ao aeroporto internacional de Guarulhos. A equipe de segurança do aeroporto foi a primeira a chegar ao local e acionou o socorro. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista dirigia em alta velocidade e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O soldado João Victor Carvalho, de 19 anos, foi levado à delegacia do aeroporto de Guarulhos. Em seguida, encaminhado ao Comando Militar do Sudeste das Forças Armadas, onde também prestou depoimento. Segundo o delegado, por não ser habilitado e pela possível embriaguez, ele será indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ele estava dirigindo, voltando de uma balada, de uma festa. Ele não é habilitado para dirigir, ele pegou esse carro escondido do primo dele, deu carona para algumas meninas que também estavam na festa. Ele alega que ele dormiu, ele nega que tenha ingerido bebida alcoólica. Pela dinâmica dos fatos, pelo que a perícia da Polícia Rodoviária Federal constatou, o carro estava em alta velocidade, ainda que a gente não tenha câmera direta nele, mas os 2 postes que foram derrubados, eles foram arrancados do solo. No local do acidente, ninguém se conformava com a tragédia. As vítimas eram bastante conhecidas pelos esportistas da região. Conheço um pouco a história deles através de outros corredores, que o pai dele é treinador dela, né? Ele está sempre correndo aqui, trazia a filha dele nesse mesmo local há muitos anos, sempre nesse mesmo local, treinando ela. Ela correu várias corridas de Guarulhos, representou aqui a cidade várias vezes, sempre com bom desempenho. E o pai dela, o treinador dela, e agora essa fatalidade. Um bandido morreu durante uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o crime. O criminoso aparece em uma moto. Ele para o veículo, corre em direção a 2 homens e anuncia o assalto. O bandido chega a pegar o relógio avaliado em R$88 mil de um dos rapazes, mas instante depois é baleado por uma das vítimas, que é atirador esportivo. O colecionador disse que estava a caminho de um clube de tiros e por isso estava armado. Ele apresentou toda a documentação do armamento que foi apreendido para a perícia. Morreu hoje, aos 73 anos, o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. Segundo a família, a causa da morte foi insuficiência cardíaca. O velório de Luiz Antônio Fleury foi restrito à família. Logo depois, o corpo foi cremado no cemitério Vale dos Reis, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Nascido em São José do Rio Preto, mas criado em Porto Feliz, no interior paulista, Fleury foi secretário de Segurança Pública do governo de Orestes Quércia e deputado federal por 2 mandatos. Além da política, ele foi tenente da Polícia Militar, promotor de justiça e professor. Fleury governou o estado de São Paulo entre 1991 e 1994, quando era afiliado ao PMDB, hoje MDB. A gestão dele ficou marcada pelo massacre do Carandiru em 1992, quando 102 presos foram mortos. O então governador e o secretário de Segurança Pública, Pedro Franco de Campos, não foram investigados pelas mortes no presídio. Atualmente, ele fazia parte da executiva nacional do MDB. O partido lamentou a morte e lembrou a carreira política e profissional de Fleury. Nossas condolências a familiares e amigos. Pelas redes sociais, o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prestou solidariedade aos amigos e familiares. Rodrigo Garcia, atual governador, também destacou a trajetória do político e lamentou a morte de Fleury. O estado decretou luto de 3 dias.
O setor de bares e restaurantes está crescendo. O mercado foi um dos mais afetados pela pandemia, com todas as medidas de distanciamento social. Só que agora prevê cerca de 100 mil contratações neste ano. Durante a pandemia, Vitor Hugo perdeu o emprego. Voltou a morar com os pais e ficou quase 2 anos sem renda. Agora ele está de volta ao mercado de trabalho. Minha função aqui é um pouquinho de tudo, mas eu trabalho como garçom, estoquista, porque eu refaço os estoques aqui à noite. Limpo o salão, deixo tudo bonitinho aqui para receber os clientes e atender eles muito bem. A empresária reformou o restaurante, ampliou todos os setores e a resposta dos clientes foi imediata. O movimento aumentou e ela contratou 8 novos funcionários. Minha confiança é alta, senão não teria nem investido em ampliar o nosso restaurante e em contratar novos funcionários. O economista Luiz Arthur Nogueira diz que a empresária está no caminho certo. Ela precisa de fato aproveitar esse período pós-pandemia, porque as pessoas voltaram a sair de casa, elas querem voltar a frequentar bares e restaurantes. Ela está correta na contratação dessa mão de obra para atender bem os clientes. De acordo com uma pesquisa da Abrazel, os eventos esportivos programados, incluindo a Copa do Mundo de Futebol, deixaram muitos donos de bares e restaurantes otimistas. 38% disseram que vão contratar mais funcionários até o fim do ano. O número de bares e restaurantes que trabalharam no prejuízo caiu de 26% em junho para 19% em julho, menor patamar desde o começo da pandemia. A inadimplência foi para 36% em julho contra os 42% de junho e quase metade disse já ter fechado o mês no lucro. Todo fim de ano, o nosso setor contrata mais, já é uma expectativa do fim do ano. E como está até difícil conseguir funcionários, as pessoas estão, inclusive, se antecipando e já saindo atrás. Além do fim do ano, nós temos a Copa do Mundo. E nós temos um resquício das pessoas do amargor que foi aquela pandemia, né? Das pessoas ainda querendo frequentar bar, se encontrar, comemorar a vida, comemorar as amizades, tomar um chopinho. O Tribunal Superior Eleitoral identificou uma infração por parte do Partido dos Trabalhadores sobre a declaração de uso de verba pública durante a campanha eleitoral. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem as informações. Boa noite, Igor. Boa noite, Ed. Boa noite também a Érica e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Essa infração foi descrita num relatório de despesas que os partidos políticos fizeram durante os 2 turnos das eleições. De acordo com os dados, o PT deixou de declarar cerca de R$200 mil que foram utilizados para o impulsionamento de publicações nas redes sociais. Ao todo, o partido não entregou 50 notas fiscais com registros de pagamento. Essa infração foi considerada grave porque, de acordo com a lei, os partidos precisam declarar tudo o que foi gasto durante a campanha eleitoral. O TSE solicitou que o PT explique o real motivo para essa suposta omissão e o porquê de não ter declarado, o porquê desses gastos. O relatório também apontou outra falha grave do PT. O partido não cumpriu o prazo de entrega do documento que aponta o recebimento de recursos financeiros. Para a disputa presidencial, o PT recebeu quase R$700 mil de um empresário. Esse dinheiro foi declarado apenas 3 dias depois do prazo final. O TSE também pediu esclarecimentos sobre esses atrasos. Questionado, o Partido dos Trabalhadores não se posicionou a respeito dessas possíveis irregularidades. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. E olha, o feriado de proclamação da República foi marcado por protestos contra o resultado das eleições. Os atos aconteceram em várias cidades do país. Cerca de 40 mil pessoas se reuniram em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Os grupos chegaram em caminhões e ônibus de várias regiões do país. Mesmo com trânsito intenso e chuva forte, o protesto se manteve durante toda a tarde. Em São Paulo, os manifestantes se reuniram em frente ao quartel-general do Comando Militar, na zona sul da cidade. Eles também são contra o resultado da eleição e muitos estão acampados há 15 dias. No Rio de Janeiro, os protestos foram em frente ao Palácio
Palácio Duque de Caxias, na Central do Brasil. A Avenida Presidente Vargas, uma das principais da região, chegou a ser interditada nos 2 sentidos. Em Pernambuco, cerca de 500 pessoas se reuniram em frente ao Comando Militar do Nordeste. Além de protestar contra o resultado das eleições, eles também reclamaram de supostas censuras nas redes sociais. Em Blumenau, Santa Catarina, a mobilização foi em frente ao 23º Batalhão de Infantaria. As ruas ficaram tomadas por manifestantes. Em Belo Horizonte, a vigília, que já dura 16 dias, ganhou força no feriado, mesmo debaixo de chuva. Os grupos se concentraram na principal avenida da Zona Oeste de BH, onde fica a sede do comando da 4ª Região. Em Curitiba, manifestantes lotaram a Avenida Marechal Floriano Peixoto, em frente ao quartel. Para protestar, famílias inteiras acamparam em barracas. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro pediu à Justiça o afastamento do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, por 90 dias. De acordo com o MPF, Silvinei fez uso indevido do cargo para favorecer a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Entre as ações irregulares, o Ministério Público cita que o diretor pediu votos para Bolsonaro em sua rede social na véspera do segundo turno. Nós procuramos a Polícia Federal, que não se manifestou. O crescimento do mercado pet tem provocado mudanças na assistência de saúde veterinária. Tutores de cães e gatos passaram a contar agora com teleconsultas e acompanhamento personalizado para os animais. O Luigi adora brincar. Quem vê ele assim todo relaxado nem imagina como é difícil para Cristina levar o labrador para uma consulta, mesmo que de rotina, com o veterinário. Chega lá, corre, tem medo. Ele fica querendo virar assim, ou para morder, ou quer correr, ou fica tenso. Silvânia é tutora da Atena e já conta com a chamada veterinária de família. A pastor belga tem um problema no olho esquerdo e precisa de acompanhamento frequente. A possibilidade de prevenir outras doenças também foi decisiva para a escolha de uma profissional de confiança. Passam os exames necessários para o cachorro antes de acontecer algum problema, né? Então ela tem um acompanhamento anual, né? Ela faz todos os exames, tem as vacinas em dia, eles já trazem para mim tudo que precisa. Com um veterinário mais próximo, é possível tratar os problemas de saúde atuais e reduzir o risco do animal desenvolver doenças graves. Tendo já esse conhecimento prévio de todo o histórico do animal, fica muito mais fácil atuar e, além disso, tem toda a segurança também, né? O cliente, né, o tutor, ele sabe que o veterinário tem todo esse histórico e consegue já ir atuando desde sempre, desde antes. Outra vantagem é a economia. Segundo especialistas, a doença do carrapato, por exemplo, gera 75% a mais de gastos no tratamento do que na prevenção. Na leishmaniose, 63%. Além do médico veterinário de família, a possibilidade de teleconsultas para pets também foi aprovada recentemente. No atendimento online, o profissional faz uma triagem, passa orientações para o tutor e, se necessário, encaminha o animal para a emergência ou para especialistas. A teleconsulta, ela é uma ferramenta a mais, justamente para ter esse acompanhamento. Fica muito mais fácil você conseguir conversar com o veterinário na sua mão. De acordo com a veterinária, a prescrição de medicamentos de forma remota só é possível se o animal já esteve numa consulta presencial. Nesse caso, além dos dados gerais do médico, como nome, registro e telefone, a receita deve ter uma assinatura eletrônica a ser validada no local de venda do remédio. Para eu sair com ela, para levar no veterinário, precisava de 2 pessoas. Hoje não, com 20 minutos eu resolvo o problema, às vezes até melhor. O Brasil tem hoje 150 milhões de animais de estimação, 10 milhões a mais que em 2018, segundo o censo do Instituto Pet Brasil. É a 3ª maior população do mundo. O faturamento do mercado cresceu cerca de 45% desde o ano passado e deve fechar 2022 movimentando 60 bilhões de reais e investindo cada vez mais em tecnologia. No último atendimento online, a Silvânia falou sobre a evolução no tratamento da Atena. Já entrei com colírio e parece que está funcionando direitinho. E a gente conseguindo fazer esse controle com o olhinho dela, a gente consegue fazer o exame certinho com a secreção do olho, né? Tá joia. Obrigada, viu?
E a Rede TV completa hoje 23 anos no ar, Érica. Pois é, olha, inaugurada em 15 de novembro de 99, a emissora é conhecida por ser o primeiro canal brasileiro a exibir toda a programação em alta definição. São 23 anos de dedicação e muito trabalho para levar entretenimento e informação de qualidade à casa dos brasileiros. E o sinal é transmitido para o mundo todo. Parabéns, Rede TV. Eu tenho 17 anos com você, com essa emissora. Cheguei com um currículo, fui repórter, o primeiro correspondente internacional, repórter de guerra, virei superintendente de jornalismo e esporte digital. Nossa, quantas oportunidades! Mas eu sempre me esforcei para retribuir em dobro. Por todo mundo que me deu as chances e principalmente para você, nosso público que nos acompanha em todas as plataformas. Hoje em dia não sou mais o Franz Vassek. As pessoas me conhecem por Franz, sobrenome Rede TV. É o Franz da Rede TV. Vida longa, Rede TV. Parabéns. E claro, todo novo ciclo traz motivos para comemorar. Recentemente, a grade de programação da Rede TV ganhou 3 programas. No Manhã do Rony, o apresentador Ronivon recebe convidados especiais para um bate-papo leve e descontraído. E muita prestação de serviço também. Todos os personagens que seu pai fazia, eu não identificava como Chico. Era uma outra coisa, era uma outra pessoa. Já o NFL Show traz o melhor dos playoffs da liga de futebol americano mais famosa do mundo. É o retorno do evento para a televisão aberta, depois de mais de 2 décadas. Rede TV, é hora de mostrarmos para você como foi o jogo de hoje à tarde. Quase 10 anos desses 22 eu tô aqui, né? O ano que vem eu completo 10 anos de casa, se Deus quiser. Uma casa que me deu todas as oportunidades, né? Eu tenho 18 anos como narrador esportivo, quase 10 aqui dentro. Então, na televisão, eu sou um cara de rádio. Na televisão, essa é a minha casa. Aqui há desafios que valem muito dinheiro, com o Game Show comandado por Marcelo de Carvalho. Boa noite, auditório! Programas que chegaram para somar a grade da emissora, que já conta com programas consagrados. No jornalismo, por exemplo, você já sabe, tudo o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, você encontra aqui, no Rede TV News. Entrevistei grandes astros, grandes nomes da música, do teatro, do cinema, da política. Então, assim, eu só posso agradecer, porque, assim, Érica e Rede TV é uma coisa só. Já estou aqui há 10 anos. A gente conseguiu, né, durante todos esses anos, imprimir aí uma credibilidade ao jornalismo da Rede TV. Está de parabéns à Rede TV, todos os funcionários e vocês que nos assistem. Parabéns a todos. O Leitura Dinâmica, além de informação, traz as novidades culturais. O evento destaca as personalidades pretas em alta durante o ano. Gilberto Gil e Elza Soares serão os artistas homenageados dessa edição. E foi aqui que eu consegui realizar o sonho, né, de ser apresentadora. Então, graças à Rede TV, que me deu a oportunidade, que acreditou em mim, que me deu a chance, né? Eu realizei o sonho aqui, então eu vou carregar a Rede TV pro resto da vida, né? Já o Operação de Risco mostra os desafios da segurança pública. Criamos aqui na Rede TV programas inovadores, que é o DNA desta emissora, e por isso a felicidade. E eu posso dizer que o Jorge Lordello faz parte da história dessa emissora tão querida do público que é a Rede TV. Na Rede TV, o entretenimento e o humor também têm espaço garantido. Luciana Gimenez apresenta o talk show mais divertido da TV brasileira e aborda temas polêmicos no Super Pop, um programa que se confunde com a história da Rede TV. E aquele famoso cada um no seu quadrado, né? O que vai invadir o quadrado do outro? Curiosidades e informação tem de sobra com Sônia Abrão e companhia, no A Tarde é Sua. Amanhã, se Deus quiser, a gente se vê com mais um A Tarde é Sua. Tchau, tchau. Siqueira Júnior comanda o Alerta Nacional, o jornal mais divertido da TV. No ar, Alerta Nacional. Boa noite, humanos. No TV Fama, você fica por dentro de tudo que rola no universo das celebridades. Boa noite, Nelson Rubens. Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos ao TV Fama. Bomba! No Sensacional, Daniela Albuquerque traz as curiosidades do mundo e também da vida das personalidades mais influentes do Brasil. Tudo isso de forma leve e espontânea. Boa noite, Brasil! Boa noite, plateia linda, gostosa do meu Brasil! Tudo bem com vocês aí de casa, gente? E não é só na TV aberta que a emissora marca presença.
No digital, nas redes sociais, a Rede TV alcança mais de 60 milhões de pessoas em suas plataformas, com 20 bilhões de visualizações. Bom dia, mangia bene. E nesses 23 anos de convivência diária, sabe quem nos incentiva a evoluir? É você, com a sua audiência e companhia todos os dias. Que beleza, eu também faço parte dessa história, 15 anos nessa emissora. Parabéns, Rede TV. Parabéns, Rede TV, eu também, muitas oportunidades aqui, muita gratidão. O Ed já tem até uma casinha dele ali atrás, de tanto tempo que ele está aqui, ele dorme. Aqui do ladinho. Se você quiser rever essa ou qualquer outra edição aqui do Rede TV News, é só se inscrever no canal do YouTube, lá você pode assistir na íntegra todos os nossos programas. Então acesse youtube.com/noticiastv. O Rede TV fica por aqui, Rede TV News, Rede TV sempre estará aqui. Boa noite para você. Boa noite.